Ai, olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso tema sobre ética, né? Então, na semana passada nós trabalhamos a questão da ética voltada, né, à felicidade, mas a felicidade como um bem comum entre todas as pessoas, todos os membros de uma sociedade. E como é que essa felicidade ela vai ser, né, uma base para que aquela sociedade ela viva em uma comunhão mais precisa. Bem, e para a gente dar um pouquinho mais de embasamento, né? Depois veio a questão ali, né, do modelo utilitarista, né, dentro da filosofia. Então, qual era a utilidade dessa ética, né, para a sociedade, né, em que ela está inserida? Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso material didático, né, que nós vamos, né, trabalhar a visão dessa ética, né, como uma ética, né, a ética mais voltada, né, a uma ética, né, a uma ética a partir, né, da noção do dever, né? Então, o seguinte, então a ética ela vai deixar de ser um componente voltado ao bem, né, de você buscar a felicidade, né? E uma questão da ética vai passar a ser algo muito mais voltado ao comportamento de regras, né, dentro de uma sociedade. Então, o pensador que vai, né, ver muito isso, né, que vai trabalhar a sua obra mais forte, foi o Immanuel Kant, né, que viveu ali na região ali que estava sendo formada a Alemanha moderna, e o Immanuel Kant, ele vai observar a natureza e vai começar a perceber o seguinte, que todos os seres vivos, eles têm um comportamento, né? Uma forma de vida. Então, os seres vivos, eles vão, né, dentro da natureza, eles vão ter um comportamento, né, que vão estabelecer a partir dos seus instintos, né? O instinto de se alimentar, o instinto de procriar, o instinto de se defender. E isso não vai ter uma regra, né? Então, todos os seres vivos, eles vivem num estado né, de guerra constante. Então, o predador, ele busca a presa. A presa, ele vai tentar fugir do predador. E assim, né, nesse sentido, se sobressai o mais forte. Nesse sentido, então, os seres humanos, em suas condições, né, pertencentes à natureza, também estão subordinados a essas normas naturais. Então, porém, Kant, ele acrescenta aqui, né, diferentemente dos demais animais, os seres humanos, né, com sua, né, inteligência, vão além da natureza, realizando escolhas racionais que conduzem a sua vida. Então, diferentemente dos outros animais que eles agem por instinto, o ser humano, com a capacidade dele de produzir história, né, de produzir conhecimento e códigos de conduta, então o ser humano ele vai criar regras, né, que vão, né, a partir da sua inteligência, de uma certa forma, moldar esse comportamento coletivo. Então, assim, né, o filósofo entende que os seres humanos não têm suas ações integralmente programadas pela natureza, ou melhor, está conferindo a racionalidade à humanidade. Então, concede aos seres humanos a liberdade. Portanto, a conclusão para Kant é que, apesar de submetidos às leis naturais, os seres humanos tornaram-se livres pelo uso da racionalidade. Então, a questão de quando o ser humano, a questão de quando ele, né, ele usa a razão, ele se livra dos instintos. Né? Então, nós, como seres humanos, como eu já vi algumas falas do Cortella, né? E o Cortella ele vai dizer o seguinte: o ser humano ele é o único ser que come sem ter fome. É o único ser que ele realiza atividades sexuais sem ser com a finalidade né, de ter filhos. Então, é uma questão aí que vai, né, que o ser humano ele usa a racionalidade para ele se libertar dos instintos mais primitivos, dos instintos orgânicos, no caso, né, aqueles instintos que vão garantir a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Né? Então, a ética e a moral ele consegue de se desvencilhar nesse sentido. Então, no caso das leis morais, o Kant ele tem um conjunto de obras chamado imperativo categórico. No caso do imperativo categórico, ele vai dizer que a conduta dos animais são completamente definidas pela natureza, aquilo que nós já vimos discutindo. Então, cada espécie ele tem um tipo de comportamento,
E esse comportamento, ele vai garantindo essa espécie a sobrevivência. Então, nesse sentido, ele se diferencia, né, os seres humanos, ele vai se diferenciar a partir da moralidade. Né? Então, a questão, né, de códigos de conduta, de comportamentos ligados pela religião ou pela razão, que vai definir o que você pode e o que você não pode fazer. Então, com isso, o que Kant quis dizer, né? Então, Kant afirma que os animais eles seguem as leis da natureza e que os seres humanos devem seguir as leis morais. Então, essas são identificadas racionalmente pelos seres humanos nessa perspectiva, assim como existem leis naturais, né? Então, existem leis morais que alcançamos pela inteligência, mas também tem leis, né, que nós seguimos pelos nossos instintos. Então, em condição de razão e moral, a humanidade afirma a sua liberdade no mundo, né? Então, quando nós usamos a razão, né, para organizar o nosso comportamento, essa organização ela nos coloca num plano superior às outras espécies, no sentido do quê? Que nós não agimos por meros instintos, né? Então, a fome, o ser humano, assim, não vamos dizer que a fome que o ser humano sente é o desejo de comer alguma coisa, mas não o instinto de sobrevivência, né? Não vamos generalizar em toda a humanidade, mas uma grande parte da humanidade tem recursos, né, para isso. Isso vai a partir do quê? Do uso da razão. Né? Então, segundo a filosofia, essas regras morais atingidas pela razão são universais, isto é, né, verdadeiras e válidas para todos os seres humanos. De que maneira, né, os seres humanos conseguem identificar essas normas morais racionais? Né? Então, Kant explica que para atingir a racionalidade, né, as leis moralmente racionais, sempre pretendemos agir certo de um certo modo, devemos avaliar os seus princípios com, né? Então, com o que queremos guiar nessa conduta e a questão do hábito, né, se torna universal. Ou seja, então todas as pessoas elas vão seguir aquele modelo, né, que seria uma forma racional. Então a resposta positiva, né, trata-se de uma lei moral. Se a resposta for negativa, trata-se de algo que não devemos fazer. Então, no caso, né, dessa questão de mentir, né? Então, segundo a moral, assim, a moral de uma grande parte da sociedade, das sociedades humanas, a mentira é um comportamento antiético ou fora da moral racional. Só que quem vai, né, criar essa visão de não mentir? Né? Então, nós temos os princípios voltados ao conteúdo religioso. Né? Então, no caso, né, nós que vivemos numa sociedade hebraica cristã, nós seguimos muito o que está pregado ali dentro de um código de conduta, dizendo que são os 10 mandamentos. No caso, não matarás, não roubarás. Então, aquilo que está negado dentro daquele conjunto de regras é o que é chamado de categoria, né, o que o Kant vai chamar de categórico, né, de comportamentos, né, voltado ao dever. Então, não se comprometendo e não infringindo esses códigos de conduta. Então, nós temos aí, né, o exemplo da mentira, né? Então, a questão de Kant, né, ele vai entender melhor essas questões. Então, um indivíduo que vai escapar, né, de uma situação delicada, né, tem o desejo de fazer as promessas que ele não vai cumprir, né? Sabe que não irá cumprir, então isso é uma forma também, né, de você trabalhar uma questão de que foge, né, daquele comportamento, né, das condutas morais a partir do dever. Então, a conclusão racional, de acordo com Kant, né, será não. Por quê? Então, se todas as pessoas fossem moralmente autorizadas a prometer o que não iriam cumprir, né? Então, no caso de mentir, se todos fossem liberados para prometer e mentir sobre aquela questão, será que todos nós teríamos, né, um comportamento ético, um comportamento moral, né, de cumprir os nossos deveres, né, seguindo aquele categorismo, né, aquela questão do comportamento categórico, né, será que nós teríamos esse comportamento? Né, então, a mentira, ela é um comportamento de sobrevivência, né, levando em consideração que muitas vezes nós usamos, né, esse artifício para levar vantagem em algumas situações que nos colocam numa situação, no mínimo, desvantajosa junto à nossa comunidade. Né? É isso que o Kant ele vai combater sobre essa questão do categórico. Né? Então, com esse raciocínio, identificamos que a lei moral, sempre que falamos algo,
né, devemos dizer a verdade. Podemos até ficar em silêncio, mas nunca em circunstância alguma podemos mentir. Agimos assim, né, que a mentira ela é contrariamente, né, uma regra da moralidade. Então, as leis morais devem ser, né, observadas. Então, elas não devem ser, né, transgredidas, subvertidas. Né? Então, nesse sentido, o ser humano ele deve compor esse conjunto de éticas, né, de comportamentos morais. Então, o Kant ele vai gerar essas leis morais no que ele chama de imperativo categórico. Né? Então, para entender o significado, né, disso, né, o imperativo categórico é o imperativo hipotético. Então, se o procedimento utilizado dentro do objeto de circunstâncias específicas, né, são chamadas de hipotéticos. Então, justamente porque consiste a ação que devem ser praticadas somente na hipótese, né, de pretendemos, né, atingir determinadas finalidades. Então, no caso, né, quando a gente fala de categórico hipotético, então nós sabemos algumas ações que nós precisamos fazer. Mas quando você faz o julgamento prévio, numa hipótese, será que aquele comportamento ele realmente é necessário? Né? No caso, vamos dar um exemplo. Eu sei que comer muito comer muito, vai gerar a mim um prazer extremo. Só que isso pode me gerar alguns problemas. Pode gerar problemas de saúde, entre outras coisas. Será que isso é realmente necessário? Ou assim, no último caso que nós vimos aí que bombou na internet, a questão do quê? De que um catador de reciclável, ele achou dentro de uma cooperativa de reciclagem, ele achou um cofre, e no fundo desse cofre tinha uma quantidade que ele não ganharia em anos de trabalho. E ele entregou esse dinheiro. Então, ele teve um comportamento, um imperativo hipotético correto? Né? Trabalhando uma questão moral e ética, sim. Mas qual seria a ação de cada um de nós? Né? Então fica aí a hipótese. Então, no caso do imperativo categórico, né, dentro daí, então ele é diferente do hipotético. Então são incondicionais. Isso significa que eles não dependem de circunstâncias ou objetivos. Imperativo categórico, você fica naquelas leis morais. Será que eu faço ou será que eu não faço? O imperativo categórico é aquela lei definida. Então não há nem hipótese, né, de que você possa ou não, né, subverter aquela situação. Né? Então, nós devemos, nesse sentido, o imperativo categórico, ele deve ser observado e seguido independentemente dos interesses pessoais em uma situação específica. Né? Então, aí nós fugimos daquela questão do imperativo hipotético, né? Então, aquela questão do dinheiro. Então, aquele dinheiro não era da pessoa. Então, teoricamente, pelas leis morais e éticas, as pessoas deveriam entregar o dinheiro. Só que nem todos fazem isso. Então, a questão, né, nesse sentido do categórico, né, do imperativo categórico, são regras que devem ser realizadas sem nenhum questionamento. Né? Então, a ação, né, por dever, ação conforme, né, o dever. Então, o Kant ele vai trabalhar também algumas questões voltadas, né, à questão do racionalmente, as nossas ações imperativas ou categóricas. Né? Então, processando a boa vontade. O que é? Né? Então, para o filósofo, o que é boa vontade? Ela não tem relação com o sentimento algum, mas sim com a disposição racional de agir, né, por dever. Fazer o que está estabelecido pelas leis. Né? Então, no caso aí, nós podemos colocar isso a partir da nossa Constituição. Eu posso não concordar com uma lei, mas segundo o que está escrito ali, ela não deve ser interpretada, ela deve ser cumprida. Né? Então, isso é uma questão de boa vontade. Né? Então, Kant ele vai estabelecer distinções sutis entre essencial, né, entre agir por dever e agir conforme o dever. Então, em ambos os casos, né, então praticamos algo que é fixado, né, por leis morais, mas somente agimos por dever e não conforme o dever. Então, conduzimos, né, pela vontade de maneira moralmente valiosa. Então, no caso, né, do senhor lá que entregou dinheiro, mas assim, ele agiu conforme o dever ou ele agiu por dever, sem questionamento? Né? A mesma coisa a gente pensar, fazer uma análise de caso aqui. Então, se você achasse, se você se colocasse numa situação como aquela,
né, onde você tivesse ao seu poder uma quantia de dinheiro além daquilo que você conseguiria durante um bom tempo de trabalho. Você faria sem pensar ou você pensaria antes de fazer? Então, segundo, né, a questão do dever, é você agir sem nenhum tipo de sentimento. Não é meu, eu vou entregar. Ponto. Mas só em você pensar, é meu, não vou pegar, você já tem um caráter de julgamento. Né? Então, você faz aquilo conforme o dever e não a partir de agir por dever. Né? Então, nós temos todas essas características. Né? Então, ele vai colocar aqui uma visão aqui hipotética, né? Então, né, pensamos em um exemplo. Então, o comerciante se relaciona honestamente com seus clientes. Assim, ele pratica o imperativo categórico. Então, segundo o qual devemos ser honestos nas relações com as pessoas. Né? Então, podemos, então, perguntar, por que ele age assim? Há diferentes motivações possíveis para que ele adote esse procedimento? Né? Então, nós temos que levar em consideração tudo isso. Então, por que ele, então, ele coloca várias hipóteses? Né? Então, por que ele, né, identifica um sentimento? Então, no caso de um comerciante, quando você vai vender um produto a partir da situação de peso e medidas que existe no nosso país. Quando você usa esse peso e medidas, está dizendo ali, você tem que vender aquilo a partir do peso que está determinado ali naquela lei. E se você vender um produto com menos quantidade ou um peso inferior àquilo que está lá dentro, você ainda continua com aquele, né, com aquela questão do imperativo? Né? Então, por que o interessado de ampliar os seus lucros, ele pretende que seus clientes sempre comprem seus produtos e serviços? Então, no caso, como é que você vai fazer isso sem romper com esse código de conduta? Né? Então, porque ele, na verdade, tem profunda amizade com seus clientes, que jamais enganaria seus amigos. Né? No caso aí dos clientes, principalmente em propaganda de televisão, você pode até perceber que os garotos propagandas de lojas, de produtos, eles vão vender uma ideia de que aquela instituição, aquela empresa do cidadão, mesmo que muitas vezes ele está visando o quê? Apenas o lucro. Né? Então, nós temos que pensar essa questão da razão moral dentro de uma empresa, dentro do mundo. Então, qual é esse sentido? Né? Então, nós temos aí, né, essa questão aí desse comportamento. Então, sempre atendendo o cliente de uma forma, mas realmente nós estamos ali para servir ou apenas para conseguir o lucro? Né? Então, essa é a maior questão. Né, que ele vai trabalhar sobre, no primeiro momento, né, a motivação mencionada, a característica da boa vontade, ou seja, né, com substância. Né, então, uma ação por dever. Então, ação por dever é aquela em que o sujeito se conduz, né, exclusivamente pelo respeito racional ou imperativo categórico, sem a interferência do desejo, inclinação pessoais ou sentimentos. Então, nesse sentido, né, então, o dono do mercado, ele vai te vender algo porque ele quer te servir ou porque ele pretende lucrar com aquele serviço? Né? Então, são coisas distintas, são coisas que vão fugir daquele contexto do categórico, né? Do imperativo categórico. Então, se o comerciante ele se porta honestamente, mas está interessado, ele quer dizer, ele faz determina, mas não por seu conhecimento racional, né, de que o dever deve ser feito, mas sim movido por um desejo ou inclinação individual. Mesmo a conclusão se aplica nas últimas motivações citadas. Então, sendo honesto, por amizade, ele não se comporta com boa vontade. Então, a disposição racional de agir por dever, né, mas motivado por um sentimento, ou seja, age conforme o dever, e não por dever. No caso, né, vamos dar um exemplo, um médico, né, se não fosse essa questão de agir por dever, né, o médico sairia de casa para tratar dos doentes em plena pandemia, colocando a sua vida em risco, né, lógico, nós não vamos julgar todos, mas tem uma grande parte desse grupo que age como uma forma do quê? De subsistência. Então, no meu caso, dá um exemplo, eu dou aula. Então, será que
as minhas aulas, elas são feitas em que sentido? Né? No meu caso, eu tenho alguém batendo na minha porta dizendo o seguinte, eu preciso do dinheiro para pagar as suas contas. Então, eu vou trabalhar por essa questão da racionalidade. Mas, né, quando você age, quando você trabalha sem ter o gosto, você não age também de uma forma pelo dever, você vai trabalhar uma questão infeliz. Então, isso é um problema muito sério também. Né? Então, e por fim, né, no caso aí, o Kant, né, então, portanto, a ação verdadeiramente moral por dever é puramente racional, sem intercorrência dos sentimentos. Mesmo quando o ato, né, é praticado em virtude ao sentimento, julgamos positivo, como o amor, a amizade, a generosidade, a solidariedade, ele não tem autêntico, né, valor moral. Né? Então, nós temos interesses dentro dessas relações. Então, se nós temos interesses dentro dessas relações, isso significa que não é, né, desvencilhado dos sentimentos, mas sim, né, nós usamos o quê? Né, a questão, né, nós não usamos a moral para poder realizar aquele ato. Né? Então, tudo é a partir do quê? De usar sentimentos e ignorar a razão. Né? Então, por fim, né, o quanto à felicidade. Então, qual é o posicionamento de Immanuel Kant sobre a felicidade? Então, de acordo com esse filósofo, diferentemente, né, do que, né, defende os utilitaristas, né, não há uma mínima relação entre moralidade e felicidade. Né? A moral, o respeito somente ao dever, especialmente a disposição racional de agir por dever, os atos morais não produzem felicidades ou infelicidades. A conduta moral do ser humano segue a racionalidade, ou imperativo categórico. O que isso significa? Isso não os torna felizes ou infelizes. Então, a questão de quando nós agimos pelo dever, apenas pelo dever, isso não tem característica de valor. Então, a questão, né? Então, eu vou, né, fazer com que a sociedade ela evolua, mas isso não vai me dar característica de valor íntimo, né, pessoal. Então, se eu der a minha melhor aula possível, eu não vou, né, me tornar mais feliz ou infeliz. Eu vou estar simplesmente cumprindo o meu dever. Qual o maior problema disso? Que vai transformar o ser humano em uma máquina. Ele vai agir a partir do princípio de que ele acha que a sociedade vai, né, dar aqueles recursos, aquela recompensa a ele. Né? Então, nesse sentido, o categórico, né, o imperativo categórico, ele tem essa questão do quê? De você criar o ser humano como uma máquina e não como um sujeito, né, de valores. Então, essa questão do Kant, né, é importante sempre, né, nós trabalharmos essa visão, né, do dever, né, então, o dever é muito mais amplo do que nós possamos imaginar, né, então, lógico, né, eu estou falando de um filósofo, né, nós temos vários pensadores, nós podemos usar várias interpretações, vários textos, né, para poder produzir uma obra, né, ou uma obra própria para dizer o que nós, né, consideramos certo. Né? Então, no caso aí, né, o imperativo categórico, ele não, né, não é aquilo que me move. Né? Vou dar um exemplo, no caso ali que eu falei do professor. Né? Porque, vou usar um exemplo, eu sou um ser incompleto. Né? Então, nesse sentido, eu estou sempre aprendendo. Então, se eu não fizer isso por, né, dever, ou uma questão também de buscar a felicidade naquilo que eu faço, não adianta eu estar aqui gravando aula para vocês, não adianta, porque eu não terei uma função dentro do meu sentimento. Eu acho que deve desvencilhar algumas coisas. Lógico, né? Tudo tem uma razão própria de ser, mas, né, sempre sempre bom lembrar que o imperativo categórico ele vai massificar um grupo, né? Ele ingessa uma relação social dentro daquela realidade. E isso não é positivo em nenhum sentido. Bem, então acredito que tenha sido isso, né? Estou aqui em plena disposição para aquilo que vocês acharem necessário. Espero que tenha sido claro. Agradeço a todos e até a próxima. Muito obrigado.